Olá, nosso tema de hoje é sobre a precarização do mercado de trabalho, a precarização da força de trabalho. É um tema bastante atual, bastante interessante e pertinente para os vestibulares deste ano e para os próximos anos. Como é um tema muito direto, eu preciso primeiro definir o que é a precarização. A precarização do trabalho nada mais é do que uma institucionalização de uma instabilidade. Ou, em outras palavras, é eu tornar comum uma forma de trabalho e que se tem menos direitos. Então a gente sabe que tem a CLT que garante vários direitos trabalhistas a toda a população trabalhadora, e aí essa precarização é quando eu institucionalizo, ou seja, eu normalizo através do Estado, através dos empresários e através até mesmo do proletariado, que trabalha dessa forma e muitas vezes sem questionar que aquele está sendo um trabalho precarizado. Ao longo dessa explicação vou dar alguns exemplos. Mas antes disso, a gente precisa também fazer um percurso histórico sobre como que se deu o trabalho ao longo da humanidade. Sabemos que sempre o trabalho foi ligado a uma questão de classe, em que as pessoas mais pobres, as pessoas das classes mais baixas eram as que trabalhavam. Então, desde lá do início, por exemplo, na Grécia Antiga, quando o homem livre ele tinha direito ao ócio, o escravo era quem produzia as coisas, quem fazia as coisas, quem trabalhava para aquele homem livre. Na Idade Média, por exemplo, o nobre não fazia nada, só ficava lá para viver e ganhar dinheiro, né, e permanecer rico. E os servos eram quem trabalhava. A primeira ideia de que o trabalho mudou um pouquinho foi a partir do Renascimento com o protestantismo, com a ideia de que o trabalho dignifica o homem, mas mesmo assim ainda houve uma separação de classe muito grande. E claro, esse tema não tem como a gente deixar de falar sobre a Revolução Industrial, que a partir da Revolução Industrial o ser humano ele foi dividido entre duas espécies. O proletariado, que é aquele que vende a sua força de trabalho, aquele que trabalha para a sua sobrevivência, e o empresário, o dono do meio de produção e que, de uma certa maneira, utiliza desse proletariado para manter a sua riqueza, para ter lucros e para viver também, né? Esse esquema de vida e de separação de trabalho permanece até os dias atuais. Só que existem várias nuances ao longo dos tempos e que vão mudando essa perspectiva, né? Só para a gente ter uma ideia, no século XX, a característica principal do trabalho era ser estável. Então a pessoa conseguia um emprego aos 18 anos e ficava naquele emprego, naquela função até o final de sua vida, até a aposentadoria. Por volta dos anos 70, as classes mais altas e as classes privilegiadas começaram a questionar esse estilo de trabalho e falando que esse trabalho ele não trazia liberdade. Essa é uma palavra muito importante quando a gente fala sobre precarização. A separação entre o que é liberdade e o que é precarização. Então, a partir desse momento, como eu falei, essas classes começaram a pensar: eu não quero mais trabalhar de 7 a 5 todos os dias na mesma empresa. Então, já começaram a surgir outros empregos que eram os empregos liberais, que depois no Brasil ficou muito famoso pela questão do autônomo, né? Mas essa característica de ser um profissional liberal, de não ter patrão e não seguir muito as regras, foi exatamente como eu falei, para fugir um pouco a essa mesmice que acontecia até meados do século XX, por exemplo. E aí é o seguinte, o que a gente pode colocar aqui de contexto histórico brasileiro? Porque até agora está tudo na questão internacional mesmo, que o Brasil, claro, acaba seguindo também. Mas o Brasil ele tem algumas características quanto a povo, quanto à forma como vê o trabalho, como vê a questão de produção de bens, por exemplo. Então, o padrão brasileiro sempre foi ter alto desemprego, baixos salários, alta rotatividade e muita informalidade. Uma característica bem curiosa da gente é como a gente lida com essa força de trabalho. Por exemplo, cabe você colocar no seu texto falar sobre a escravidão. Assim que foi abolida a escravidão, a população brasileira que tinha o poder não escolheu esses ex-escravos para dar a eles trabalhos. Importamos a mão de obra, certo? Então, a partir do momento que acabou a escravidão, os escravos foram relegados à margem da sociedade. Então, essa é uma característica do Brasil, em que a gente vai tratar o inferior sempre como inferior e não dá nenhuma oportunidade para ele. Então, é mais fácil para o brasileiro importar essa mão de obra da Europa, por exemplo, do que dar emprego para essa galera que nunca tinha recebido dinheiro uma vez na vida. Então, essa característica do brasileiro faz com que a gente, ao longo da nossa formação, identificasse e identifiquemos o trabalho como uma coisa imediata, em que a gente passa por diversas crises econômicas, que também é uma característica do brasileiro, e consegue se reinventar.
Então, na cabeça do brasileiro vai acontecer um problema, vou ser mandado embora, eu vou conseguir um bico, vou comprar um isopor, vou colocar umas águas e vou vender na esquina do centro da minha cidade, por exemplo. Essa característica de reinvenção quanto ao mercado de trabalho brasileiro é por uma forma que a história toda se deu, né? E aí existe um grande dilema, que é, como eu falei, esses profissionais liberais, autônomos, e que existe a falsa impressão de que, por eu ser liberal, eu posso fazer a hora do meu trabalho, tipo, eu posso trabalhar a hora que eu quiser. E até mesmo que os empreendedores falam. Então, se você for o seu próprio chefe, você pode trabalhar a hora que quiser. Só que, na verdade, quando a gente fala sobre essa grande parcela do brasileiro, que é mais de 41% de brasileiros hoje estão como trabalhos informais, autônomos, ou seja, irregulares, fora da questão trabalhista, dos seus direitos trabalhistas, eles são obrigados a trabalhar horas e horas por dia para conseguir o básico do básico, que é a subsistência. Só para a gente ter uma outra ideia, mais de 50% da população brasileira sobrevive com menos de um salário mínimo. Essa é uma coisa muito chocante quando a gente analisa um país como o Brasil, que não é um país pobre. E a forma como se deu toda essa programação do mercado de trabalho e essa estrutura do mercado de trabalho jogou mais da metade da população para uma margem social que nunca vai sair daquela margem social, vão sempre ficar repetindo esses trabalhos. Muito bem, então tudo isso é a característica e aí a gente pode colocar algumas coisas atuais. Por exemplo, a gente pode falar sobre a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista que aconteceu em 2017 com o ex-presidente Michel Temer, e ele prometia duas coisas, a geração de emprego e o crescimento econômico. Então, a desculpa para essas pessoas que pensaram sobre essa reforma trabalhista era de que vamos flexibilizar a relação de trabalho para que o trabalhador possa garantir o seu emprego, manter-se no seu emprego, e o gerador de empregos consiga também manter a sua empresa saudável, não falir, por exemplo. Só que a gente já sabe, já estamos há 3 anos nessa proposta, nessa reforma, e o que tem acontecido é o que é um ponto sério para a gente falar dentro desse tema, que é a uberização do trabalho. Quando a gente fala sobre uberização, tem a ver mesmo com a característica da Uber, né? Que é uma empresa que não tem nenhum carro no mundo, mas ao mesmo tempo é a maior a dona da maior frota de carros do mundo. Porque é o tipo de característica de trabalho de que o empregado ele não é um empregado, ele é um colaborador. E aí existe uma falsa impressão de que esse trabalhador ele faz o trabalho na hora que ele quiser e ele pode ganhar quanto ele quiser. E aí o que acontece? No início dessa uberização, houve um processo de dumping, que é aquela situação de que eu desvalorizo o meu serviço para que a pessoa que está trabalhando para mim ganhe mais. Ou então, vou diminuir o valor do meu produto para falir a concorrência. Então o Uber fez isso muito claramente. Então, as corridas muito baratas para de cara chocar com com os taxistas e ganhar essa disputa. E várias pessoas de outras áreas abandonaram seus empregos, ou até mesmo quando foram mandados embora, viram na possibilidade da Uber de ganhar dinheiro de fato, porque no início eles estavam ganhando mais do que o normal, por causa desse processo de dumping, como eu falei. Só que ao longo do tempo, ao longo desses 5, 6, 7 anos que já estamos vivendo sobre essa uberização, cada vez mais crescente, o preço foi diminuindo. Então hoje, um motorista de Uber, por exemplo, que trabalha a mesmo tanto de horas que trabalhava há 5 anos, tira quase a metade do que ele tirava em termos de rendimentos. Então o que acontece? Esse processo de uberização ele vem e mostra para a população, dando essa oportunidade. Olha, você está sem emprego e aí nós vamos te dar um emprego que não é um emprego, porque eu não vou ter nenhum laço trabalhista com você. E aí a pessoa acaba se acostumando a se submeter a essas coisas, essas formas de trabalho que são chamadas precárias, porque elas não conseguem, elas têm que trabalhar. Se ela não trabalha, ela acaba não ganhando dinheiro, né? Mais recentemente, depois dessa reforma trabalhista, esse processo de uberização tem feito a gente regredir no tempo em relação à questão da força de trabalho mesmo, né? Então, lá no início do século XX, mais recentemente, só para a gente ficar mais perto disso, o trabalho era muito braçal, né? Então, quando a gente vê a questão lá do filme do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, aquela ideia de que o homem está usando o seu corpo para deixar a indústria funcionando, né? No final do século XX, início do século XXI,
o trabalho ele ficou mais cognitivo, né? E menos braçal. A gente precisava fazer menos esforço físico para trabalhar. Com esse processo de uberização, de precarização, com as reformas trabalhistas que aconteceram aqui no país, a gente voltou ao trabalho braçal. Vide a questão quando a gente fala sobre os entregadores de bicicleta, por exemplo. Era um trabalho que não existia até 2018, 2019. E hoje é muito comum, quase 4 milhões de pessoas trabalham com entrega de bicicleta e entrega de moto, por exemplo. Servindo esses aplicativos uberizados, que são iFood, Uber, Rappi e tudo mais. Então, quando eu preciso usar o meu próprio corpo, o meu esforço físico, e aí existem relatos em que pessoas trabalham andam até 80 quilômetros por dia de bicicleta para conseguir tirar o mínimo do mínimo. E a maioria da galera que trabalha de bicicleta fazendo entregas acaba não conseguindo tirar o salário mínimo no final do mês. Ou seja, é uma questão inferior à sobrevivência e que a gente não consegue lidar com isso de uma maneira muito adequada, quando a gente fala sobre o país como um todo, né? E aí o que acontece? Essa característica promove ainda mais a desigualdade. Então, por isso que nos últimos anos o Brasil tem aumentado a sua faixa de desigualdade. O Brasil tem ficado mais desigual a cada ano que passa, né? E por quê? Porque o bico virou o trabalho comum, né? Como se fosse no início era para comprar renda, por exemplo, como o trabalho da Uber, por exemplo. Mas hoje, o bico e esses trabalhos, como eu falei, autônomos, liberais, que são baseados em menor contato com o seu empregador, foram trabalhados como padrão, né? Então, isso faz com que, por exemplo, se eu tenho que trabalhar numa bicicleta fazendo entregas, eu vou trabalhar 12, 13 horas por dia, eu não vou ter tempo para me especializar e sair daquela função. Isso faz com que eu não consiga realmente evoluir quanto trabalhador, como empregado, né? Então aquela vai ser minha função para sempre, porque eu não consegui estudar, não consegui me especializar, porque eu estou tão cansado mental e fisicamente que eu não consigo me dedicar a outras coisas, né? E aí o que acontece? Isso que virou de renda complementar acaba sendo a renda principal desse trabalhador, como eu falei. Mais de 41% da população tem esse estilo de trabalho, em que não tem um patrão. Só que ao não ter um patrão, tem todas as outras características negativas, né? Que a gente pode colocar, por exemplo, com certeza vocês já viram uma foto de alguém, ou então até mesmo na sua cidade, alguém fazendo entrega de bicicleta, numa bicicleta alugada, fazendo entrega para um restaurante e usando um aplicativo, através de um aplicativo que ele não tem nenhum laço empregatício. E aí o que acontece? Ele é simplesmente um trabalhador que se expõe ao risco. Hoje, a gente vai contra o que o capitalismo prega. Por quê? Quando a gente fala sobre a ideia básica do capitalismo eu tenho uma empresa de carros, por exemplo, e se a minha empresa de carros falir, a responsabilidade é toda minha. O risco é todo meu. O máximo que meu empregador pode sofrer é eu tê-lo que mandar embora, porque minha empresa faliu. Com essa característica de trabalho precarizado, o risco ele é totalmente assumido pelo empregado, que não é empregado, é entre aspas esse empregado porque ele não tem esse vínculo trabalhista, né? E o que seria esse risco? É o risco físico, por exemplo, quando a gente fala sobre entregadores, né? Quando a gente fala sobre entregadores de bicicleta, de moto, ou até mesmo trabalhos precarizados, quando a gente fala sobre trabalhos uberizados, tem até domésticas que são uberizadas, que trabalham através de aplicativos. Então todo o risco é delas, é deles, que se machucarem durante o trabalho não vai ter ninguém para pagá-lo quando ele não estiver trabalhando, porque o trabalho ele só recebe se ele estiver trabalhando. E de acordo com a CLT a gente recebe de acordo com as nossas horas de descanso. Todo profissional tem esse benefício. Esses trabalhos precarizados não. Então se eu sofro qualquer tipo de acidente, eu vou morrer de fome, porque já estou passando perto da sobrevivência rasa. E aí, a partir do momento que eu perco aquela minha graninha, eu passo a ter um problema muito sério em relação à minha condição social mesmo. E o outro risco é a questão mesmo de falir, né, como eu falei. Então eu tenho que cumprir metas cada vez maiores para que eu me mantenha vivo, me mantenha sobrevivendo e possa fugir de alguma forma desses 50% dos brasileiros que ganham até um salário mínimo. Dentro dessa característica existe uma gamificação do trabalho. E o que seria isso?
esse mercado que precariza o trabalho de uma maneira geral, a força de trabalho, promove nas pessoas um desafio para que elas tenham que bater metas, tenham que cumprir horários, tenham que fazer coisas mirabolantes para conseguir aumentar a sua grana. E ele acaba acreditando que aquilo é o certo. Aquilo é o certo. E na verdade a gente sabe que não. A gente deveria trabalhar determinadas horas por dia e não se sacrificar tanto, né? Então essa gamificação ela fica muito clara quando, por exemplo, entregadores vão entregar um hambúrguer na sua casa e ao entregar para você fala, pô, me dá uma moral lá no aplicativo, em que você tem que ganhar estrelinhas para conseguir alguns benefícios que são esmolas dentro de uma empresa tão milionária, tão rica quanto essas de entrega. Então a gente pode colocar isso como uma característica mesmo dessa precarização do trabalho, que acontece através da uberização, mas acontece também através da questão do autônomo, do liberal, da característica histórica brasileira, e que a gente está vendo nesse período de quarentena que é muito sério. Então, essa galera toda, esses 41% dos brasileiros que não conseguirem essa ajuda do governo, até mesmo quem consegue essa ajuda do governo, estão passando próximo da fome mesmo, porque não tem como guardar uma renda, só vivem para trabalhar e viver o outro dia, não sabe daqui uma semana, por exemplo. São pessoas que não conseguem fazer planos, não conseguem ter lazer, por exemplo, porque se submeteram a essa realidade de emprego, mas, ao mesmo tempo, essa realidade ela foi imposta a eles. E aí tem até um pensamento do Noam Chomsky, que é muito importante dentro dessa característica toda do mercado de trabalho, e que ele falava que a primeira coisa que se faz para instaurar a precarização dentro de um país, de uma região, é ajustar o nível de insegurança do trabalhador. Como assim? Eu falo com uma reforma que se eu não fizer a reforma, não vai ter trabalho. E depois que eu faço a reforma, eu falo assim: ou você aceita esse trabalho ou vai morrer de fome. Então as pessoas são obrigadas a fazer entregas de bicicleta num país tropical como o Brasil e acaba se submetendo a essa questão, essa realidade, porque não tem outra opção, porque já eles foram ajustadas a essa noção de insegurança. Ou ele faz isso ou ele morre. Então é uma característica muito ruim quando a gente fala sobre a sociedade brasileira e como que a gente deixou isso acontecer dentro do nosso país. Então, um tema muito forte, muito interessante, que vale a pena você citar várias coisas que são externas ao texto, então já falei várias aqui, colocar vários exemplos, colocar questões históricas também como um ponto interessante. E como intervenção, como a gente soluciona um problema tenso como este? A gente, claro, tem que mudar as leis trabalhistas. A gente tem que ajustar essas leis para dar mais garantias a esses trabalhadores autônomos liberais. De que maneira? Então você pode falar do Ministério do Trabalho, revisar as leis trabalhistas, ou até mesmo fiscalizar empresas que têm trabalhadores que estão fazendo trabalho precário, precarizados. E ao mesmo tempo, o mais interessante seria criar leis para dar garantias mesmo. Então, essas empresas uberizadas, elas que sejam obrigadas a tratar esses empregados como empregados de verdade, para que não chamem na propaganda como companheiro, como assistente, como cooperativo, sendo que na hora que aperta o calo, a pessoa que sofre todo o risco e essa empresa continua lucrando. Então a gente pode falar sobre a criação de leis para fornecer esse apoio ao trabalhador. Outra coisa também é quando a gente fala sobre educação. Então a gente poderia colocar alguma coisa dentro das escolas, da educação de uma maneira geral, para que as pessoas pudessem refletir sobre sua própria condição, para que pudessem ter uma consciência de classe e ao mesmo tempo não, ir atrás dos seus direitos, fazendo reivindicações, greves e coisas desse tipo. Um outro agente a gente pode falar sobre os agentes quando a gente fala sobre a sociedade civil, né? Então a gente pode falar sobre a importância de sindicatos fazerem greves, fazerem reivindicações, fazerem panfletagem próximo de locais em que pessoas fazem esse trabalho precarizado, para que elas possam correr atrás de seus direitos e para que a gente possa mudar o futuro do nosso país. Então, são diversas possibilidades que a gente tem e, infelizmente, atualmente, a gente pouco tem feito e muitas pessoas estão passando fome, estão sendo marginalizadas e esse aumento da desigualdade tem acontecido com frequência. E uma coisa que é muito séria não é somente essa galera que tem um trabalho precário tem sofrido. A classe média começou a sofrer com isso também. Porque antigamente
quando o profissional ele tinha que virar um autônomo, um vendedor ambulante, por exemplo, ele já era pobre, perdeu o emprego e ganhava pouco, e aí conseguiu naquilo uma nova possibilidade de sobreviver. Com o Uber a gente consegue ver isso muito claramente. Muitas vezes a gente pega o Uber e a gente vê que o motorista tem um curso superior, por exemplo, às vezes pós-graduação, trabalhou em multinacionais, por exemplo. E esse calo já está começando a apertar na classe média. A classe média já está começando a juntar a essa classe mais marginalizada e já está começando a ter o risco de não ter o que comer no outro dia por causa dessa precarização que aconteceu no mercado ao longo dos últimos anos. Então, é um tema que vale muito a pena a gente refletir e tentar mudar um pouco essa realidade através de leis que garantam essas questões, através de leis que imponham às empresas a garantia desses direitos, para que a população possa, num futuro não muito próximo, não sofrer com isso. Né? Até porque, ao que tudo indica, daqui a 10 anos, essa galera jovem que está trabalhando no trabalho uberizado vai continuar trabalhando com isso e eles não vão aposentar, não é porque o prazo é longo de aposentadoria, mas é porque eles não vão conseguir chegar vivos até o final de suas vidas porque está exigindo muito mental e fisicamente dessas pessoas.